Sábado. Sábado. Vamos lá, título da lição, verso. Quem é Jesus? Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse, és o Cristo de Deus. Antes da gente ir para a lição, vamos dar uma olhada no que a gente tinha que ter aprendido essa semana. Quais eram os pontos-chave para a compreensão da lição dessa semana. Estão lá nas perguntas do resumo da lição. Então, quem tem a lição de professor, se quiser acompanhar, lá no finalzinho da lição, tem 3 objetivos. Primeiro, qual é o objetivo de conhecimento. Depois, qual o sentimento resultante disso e que prática isso deveria provocar na nossa vida. Então, o que a gente tinha que ter aprendido essa semana? Saber quem é Jesus. Então, nossa compreensão dessa semana está voltada para isso. Entender ou saber quem é Jesus. Segundo objetivo, qual o sentimento resultante de descobrir quem é Jesus? Sentir a realidade experimental do que Jesus é. Então, objetivo seguinte, a compreensão de quem é Jesus é experimentá-lo. Em experimentando Cristo, ou sentir a realidade experiencial de Cristo, qual é a prática? Aceitar sua realidade e seguir suas ordens. Ou seja, quem conhece Cristo, toma uma decisão. Segui-lo, aceitar suas ordens. Segui-lo enquanto missão, aceitar suas ordens enquanto execução dessa missão. Esse era o percurso da lição dessa semana. O que a gente deveria ter aprendido a respeito desse Cristo é quem ele é. E a primeira pergunta curiosa da lição dessa semana é por que aprender quem Jesus é e não quem Jesus foi? Porque essa é uma tendência clássica nossa olhando para o Evangelho. É olhar para o Evangelho a partir de uma visão histórica, a partir de uma visão passada, quem Jesus foi. E a lição traz uma provocação, quem Jesus é. E aqui começa o primeiro problema nosso em relação a Cristo. Na realidade, todo cristão tem uma questão a ser resolvida. E enquanto ele não resolve essa questão, nada do cristianismo tem efeito. Nada da vida cristã tem realmente efeito ou sentido. Então, o primeiro grande objetivo da vida do cristão é responder para si mesmo quem Jesus é para você. E é curioso porque Jesus começa a pergunta para os discípulos pontuando a percepção dos outros a respeito de Jesus. Quem as pessoas estão dizendo que eu sou? E os discípulos começam o seu relatório, com algumas respostas possíveis para a época. Jesus é Elias que retornou, Jesus é um profeta que surgiu, e vão dando as suas opiniões a respeito de como as pessoas estão vendo Jesus. E até aí é uma pergunta para fora. E essa é uma pergunta interessante também. Uma das formas da gente entender quem Jesus é para nós é tentar olhar o que Jesus está sendo para os outros, que dizem que acreditam nele, como nós dizemos que acreditamos nele. E talvez hoje essa fosse uma pergunta pertinente. Quem as pessoas dizem que Jesus é? Século 21, 2015, quem as pessoas dizem que Jesus é? Já parou para pensar nisso? Se você saísse na rua perguntando quem Jesus é, o que as pessoas responderiam? Responderiam um Jesus histórico? Responderiam um Jesus esperança? Responderiam um Jesus... Percebe? Qual é a resposta que as pessoas dão a respeito de Jesus? A parte curiosa não é saber o que as pessoas respondem a respeito de Jesus, mas saber quais dessas respostas se alinham com aquilo que nós dizemos Jesus é para nós. E depois de visto isso, olhar para a Bíblia e tentar descobrir o que Jesus devia ser para nós. Ligando uma coisa com a outra, filho de Deus. Pedro aqui não falou, tu és o Cristo de Deus, tu és o Cristo de Deus. Agora, o filho, o que é filho aqui no caso? Filho quer dizer igual a Deus? Filho de Deus quer dizer igual a Deus, porque está no maiúsculo.
Aí depois vem filho do homem, também está no maiúsculo. Dois, quer dizer, Antes da gente entrar na discussão teológica disso, que é a sua pergunta, tem uma pergunta anterior a essa, que para mim é mais pertinente do que essa. Embora essa seja importante para a gente poder definir e balizar a diferença entre o que acreditamos Jesus seja para nós e o que de fato Ele é. A pergunta pertinente primeira, antes dessa, é por que Jesus está preocupado em saber o que as pessoas acham dele? Se Jesus era uma pessoa totalmente despreocupada com o que os outros achavam dele. Jesus não estava preocupado com o que as pessoas diziam a respeito dele ou do que ele fazia. Mas por que essa pergunta se torna importante aqui? Existe um ministério instalado, existe uma missão instalada e existe uma transformação prevista nas pessoas que viviam com Jesus. E essa transformação passava por essa pergunta: quem Jesus é? E dependendo da resposta que cada um desse a essa pergunta, a missão teria atingido o seu objetivo ou estaria distante disso. Portanto, não é uma pergunta a respeito de aparências ou a respeito de preocupações de qualquer natureza humana de saber o que os outros estão falando a meu respeito. Mas é uma preocupação de os outros entenderam quem eu sou. Antes da gente pensar na parte teológica do que Jesus é, tem uma preocupação pessoal de Jesus para com cada um daqueles sujeitos. Eles entenderam quem eu sou. Me viram como sou. Ou construíram outra imagem totalmente distinta daquela que eu realmente sou. E aí, nesse sentido, faz algum nexo a gente perguntar a parte teológica desses dois elementos de filiação que Lucas traz à tona. Lucas traz Jesus como filho em duas dimensões: filho de Deus, filho do homem. E é interessante porque essas duas dimensões que Lucas apresenta, filho de Deus e filho do homem, trazem uma noção hebraica de filiação e não uma noção ocidental de filiação. Ou seja, filiação no hebraico não tem a ver com hierarquia, nem com geração, mas tem a ver com igualdade, identidade. Portanto, quando Lucas diz filho do homem e quando Lucas diz filho de Deus, duas coisas estão sendo trazidas à tona nessa abordagem. Primeiro, Jesus é e sempre foi plenamente Deus. Ao dizer que Cristo é filho, diz que Cristo é um igual a, de mesma natureza, igual a. Igual a gente diz hoje no ditado popular: filho de peixe, peixinho é. Filho de peixe não é gente, filho de peixe não é outra coisa que não peixe. Esse sentido de igualdade que a gente perde na visão ocidental é claro na visão hebraica, é claro no modelo hebraico. Por isso é que toda vez que Jesus apontava alguma coisa nessa direção, dizendo-se filho de Deus, fazia-se igual a Deus, e pegaram em pedras para apedrejá-lo. Então, a primeira coisa que Lucas traz à tona é isso: Jesus como filho de Deus é plenamente Deus. E essa é a primeira confusão que é fácil de a gente cometer ao olhar para o Cristo histórico, de esquecer que Cristo nunca deixou de ser Deus, apesar de ter sido feito homem. E aí, se você olhar os textos que falam disso, há diversos textos na Bíblia que falam disso, um deles é clássico. Quer dizer, Cristo não usurpou ser igual a Deus, isso é um texto clássico a respeito da encarnação de Jesus. Sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, ou seja, não furtou ser igual a Deus, ou para ele não tinha nenhum problema de se considerar Deus, isso não era uma dissimulação. É isso que quer dizer esse texto. Ou seja, Cristo era Deus, plenamente Deus. Mas a segunda parte da ilustração de Lucas, ou a segunda referência que Lucas vai trazer como filho do homem, traz uma outra coisa importantíssima para o texto. E essa outra coisa importantíssima para o texto qual é? Jesus também é plenamente homem. Portanto, ao mesmo tempo que Jesus permanece Deus, Jesus é completamente homem. E sendo completamente homem, ele começa uma ligação
que é única em Cristo. Ninguém antes e ninguém depois tem ou terá tal ligação. Ser plenamente Deus, ser plenamente homem. Ou seja, Jesus liga o céu e a terra de forma completa. Liga Deus e o homem de forma completa. Nele mesmo e nós com o Pai. Portanto, esse é um elemento totalmente distinto na apresentação de Lucas a respeito de Jesus. Enquanto João está o tempo inteiro preocupado em defender Jesus como divino, enquanto os outros evangelistas estão preocupados com a descrição do ministério de Jesus, Lucas volta para outra direção. Lucas começa a resgatar detalhes importantes da identificação de Cristo com a raça humana e da identificação de Cristo com Deus e da ligação que isso permite àqueles que acreditam em Cristo. Portanto, quando Lucas está escrevendo, pensando em pessoas que não conheceram Jesus, ele resgata isso. Porque isso é muito importante para alguém que não teve a chance de ser criado na cultura hebreia. Para alguém que não teve a chance de viver o modelo de esperança da cultura hebreia. E para alguém que está chegando de fora do circuito, acreditando na salvação. Então, Lucas traz isso à tona e começa a trazer um Cristo mais tangível. E um Cristo que liga o céu e a terra. Ao fazer isso, Lucas começa a trazer algumas coisas importantes sobre a humanidade e a divindade de Jesus. Ao mesmo tempo que ele se preocupa em mostrar um Jesus que anda entre as pessoas, que atinge os pecadores gentios, que cura as pessoas pelo seu viés de olhar médico, Lucas também se preocupa em mostrar que esse Jesus que está andando entre as pessoas é Deus, e que pela primeira vez na história do mundo a gente tem Deus entre nós. E um Deus tão identificado conosco que parece a gente. Isso é uma preocupação que começa a permear o texto de Lucas. Dentro da pergunta, quem vocês acham, quem o mundo acha que eu sou, está embutido esses dois tipos de resposta. Eu sou só um homem ou eu sou só um Deus? Eu sou só um profeta ou eu sou só um Deus distante? A pergunta de Jesus tem a ver com isso. E é curioso porque a resposta de Pedro, você é o Cristo de Deus, traz embutidas as duas coisas. Porque o Cristo tem essa identificação conosco, mas o de Deus tem essa percepção de divindade. Pedro não fala isso de si mesmo, Pedro não fala isso por uma competência pessoal de identificar Jesus assim, porque até então Pedro também não tinha certeza disso, no sentido pleno de todo o conhecimento disso, ele estava aprendendo isso. Mas naquele momento o Espírito Santo toma conta de Pedro e ele responde certinho: você é o Cristo de Deus. Esse mesmo Pedro é o Pedro que vai negar Jesus lá na frente. Esse mesmo Pedro inspirado respondendo isso é o que vai negar Jesus lá na frente. O que nos mostra algumas coisas curiosas sobre entender quem é Jesus. Enquanto a gente não entende plenamente quem é Jesus, que risco corremos? O mesmo de Pedro. De hora estar cheio do Espírito Santo, falando e profetizando coisas, e no segundo seguinte estar distante desse mesmo Espírito, falando besteira. Entender quem é Jesus e vivenciar quem é Jesus é trazer à tona esse tipo de experiência. A experiência de uma entrega, de uma rendição completa à pessoa de Cristo. E nisso a gente começa a ver diferenças no modelo de apresentação do Cristo e de qualquer outro que veio antes dele. E de qualquer outro que viria depois. Cristo é único em uma porção de coisas, além do fato de ser Deus e homem. Ele também é único no sentido de ser um monte de outras coisas. Cristo é a verdade, Cristo é a luz, Cristo é tudo. Nele se materializam todas as coisas que conhecemos e precisamos conhecer. Ele não é só um grupo de conceitos apresentado na fala de um profeta. Não, ele é o próprio conceito.
Portanto, Jesus aparece como a demonstração clara de Deus e da sua verdade. Que é outra coisa curiosa na forma como Jesus vai sendo apresentado no Evangelho. Outra coisa curiosa dessa apresentação é que Cristo guarda a dimensão completa do que era a expectativa de Deus para o ser humano. Quando Jesus se identifica conosco, vem parecido conosco, e eu digo parecido porque ele não é igual a nós. Se a gente olhar os textos que descrevem a encarnação, ele ao mesmo tempo é apresentado como sendo igual a Deus, mas parecido conosco. Paulo faz questão de deixar isso muito claro. Ele é igual a Deus. Ele é Deus. Paulo retrata assim, sendo igual a Deus, sendo Deus. Ele parece conosco, assume uma forma parecida com a nossa. E não é o parecido da visão grega de só fazer de conta. É o parecido por não poder ser igual. E por que Cristo não pode ser igual a nós? Apesar de ser igual a Deus e ser Deus. Por uma razão simples. Nós somos e nascemos pecadores. E Cristo não. Portanto, por mais parecido que Cristo se torne conosco, há uma coisa que Cristo não pode ser e se identificar conosco. Cristo não conheceu pecado. Nele não passa qualquer resquício de pecado. Embora, naquilo que ele poderia se parecer conosco, assume a forma de homem. E que forma é essa? Toda a degeneração do pecado no que diz respeito à fome, sede, susceptibilidade à doença, todas as coisas que a degeneração do pecado produziu em nós, Cristo as vivenciou. E nesse sentido ele se torna único. O que você imagina você ter toda a disponibilidade da consciência de Deus, de saber que é Deus, ter todo o poder disponível de Deus, restrito a uma forma humana degenerada pelo pecado, tendo o poder para vencê-la. E a despeito disso, não lançar mão disso, para o uso e benefício pessoal. É um conflito que nenhum de nós tem a menor dimensão de compreender, ou a menor capacidade de compreender o tamanho de um conflito dessa natureza. Portanto, o conflito de Cristo também é único, maior que o nosso, distinto do nosso, único e distinto de todos os demais conflitos que a Terra já conheceu. É interessante que a senhora White, em diversos lugares, ela escreve que nós devemos cuidar para que não pensemos ou duvidemos sequer um milímetro daquilo que, na realidade, é Deus. Nós não podemos desviar o nosso pensamento disso. Sim. Ela adverte nas duas direções, né? A gente não deve em nenhum momento duvidar que Cristo foi plenamente homem, assim como não podemos duvidar em nenhum momento que Jesus foi plenamente Deus. E ao olharmos para essas duas dimensões, temos um cuidado extremo de não achar que por ser plenamente homem, passou qualquer resquício de pecado por Cristo. Esse texto está no fim da lição, na lição de sexta-feira, como uma advertência por estudo da lição, e eu usei como referência no esboço na semana passada. Ou seja, há um terreno sagrado aqui, importante para a nossa compreensão do que foi a amplitude do processo da encarnação para a nossa redenção, mas há um limite estabelecido daquilo que não podemos compreender. E a encarnação continuará sendo um mistério por toda a eternidade no que diz respeito à compreensão plena disso, porque não há como compreender. Isso é algo que excede a capacidade humana de compreensão, ao mesmo tempo que traz à tona o maior de todos os modelos de amor presente num Deus que decide passar por isso tudo. Essa é a coisa linda desse processo da encarnação. Na semana passada eu pontuei um elemento que está na questão da lição de terça-feira, que descreve essa situação do Filho do Homem, e nesse posicionamento da lição de terça-feira a respeito do Filho do Homem, tem algumas coisas interessantes em 5 estágios aí para a gente olhar, ou seja, o uso do termo Filho do Homem. Lucas apresenta
diversas relações com a natureza, missão e destino de Cristo, e aí vem essas relações. Primeiro, o título identifica como um ser humano. Okay? Esse ser humano se identifica conosco, ligando a possibilidade do ser humano voltar a ser filho de Deus, por adoção. Isso João deixa muito claro no capítulo 1, ao dizer, por adoção retornamos à filiação. Cristo é filho de Deus, e nós podemos, por adoção, ser, se crermos nele. Que filhos não somos. Diga. Um esclarecimento foi me dado e me fez entender melhor essa situação. Cristo não poderia recuperar-nos ou salvar-nos simplesmente se fosse etéreo, Deus. Ele teria que ser humano. Então, a pessoa que falou sobre isso disse: a formiga, onde tem uma correria de uma carreira de formigas atravessando a rua. Você chega e começa a gritar para elas: olha, o carro vai passar por cima de você, para vocês vão morrer. Não tem jeito, elas não vão ouvir nem com algo falando, nem nada. Agora, você chega com outra formiga e dirige para o outro lado, dizendo: olha, aqui a coisa vai ficar preta, vamos para cá. Então, ela teve que ser uma formiga também para salvar o ninho todo, as trabalhadoras. Então, ele teve que se tornar ser humano. Então, Cristo é o centro do universo, o começo e o fim de todas as coisas, é nosso Criador. E nos criou tão perfeitos, tão belos, à imagem e semelhança. E nos colocou num paraíso cheio de alegria, de felicidade, de amor e paz, sentimentos divinos. E nos deu todo o poder sobre os pássaros dos céus, os peixes dos rios e dos mares, e os animais também. E a terra nos deu para cuidar dela, cultivá-la. Até hoje ela nos dá flores, sementes e frutos, e um bom ambiente para se viver. E nos visitava, se alegrava conosco. Agora, nós fizemos o quê? Colocamos um muro de separação, entregamos todos os poderes a quem nos instiga a nos afastar dele. Deixamos-nos de paixões, paixões. Mesmo assim, ele não desistiu de nós. Ele veio à terra, se fez um de nós, sentiu nossas dores, nossos sofrimentos, nosso andar, as intempéries, as paixões mesmo, superou a tudo. Para quê? Compaixão de nós. E nos ensinou as verdades eternas: amor, felicidade, perdão, compaixão, generosidade. Até hoje, ele está presente. Isso aí, as criaturas que ele Tem uma coisa só na sua observação que eu preciso ampliar. Tudo que você falou está coberto de razão, gênero, número e grau, mas tem uma coisa que precisa ampliar. Toda vez que a gente usa um exemplo ou uma metáfora, ela é muito legal, mas ela restringe. Isso acontece com qualquer metáfora, com qualquer parábola. Quando eu digo Deus não teria outro jeito de nos salvar, exceto vir e se tornar um de nós, embora isso seja uma verdade sob o ponto de vista da disposição da identificação, sobre todas essas questões, isso não limita Deus de usar qualquer outro método de salvação. O problema não está em Deus, está em nós. O problema não está em Deus não poder usar outro mecanismo para nos salvar, ou outro mecanismo para resolver o problema do pecado. O problema está, qualquer outro mecanismo de resolução do pecado nos faria livres. Qualquer outro mecanismo de solução do pecado nos faria reconhecer Deus de tal forma que não quiséssemos que o pecado nunca mais voltasse. Portanto, a limitação não estava em Deus, estava na gente. Então, eu queria só ampliar o texto da formiga para entender que o problema não está com a gente não conseguir falar com a formiga e salvar a formiga. Porque eu posso muito bem chegar ali e pegar a correição e colocar diante da correição uma madeirinha e fazer com que essa madeirinha passe por cima da pista e a formiga passa lá, mas ela não vai saber que tinha carro e não vai saber o resultado. E a liberdade foi para o espaço
e o modelo de compreensão também. Portanto, tem algo mais profundo nessa encarnação que vai além do fato de simplesmente poder dizer algo que eu entenda. Isso é a garantia de um monte de outras coisas. Portanto, esse modelo de identificação de Deus conosco nos permite compreender coisas a respeito de Deus que jamais seriam possíveis de outro jeito e que garantiriam uma eternidade de perfeição. Portanto, mais do que só a salvação do carro que passaria, essa salvação é para ser perpétua, é para ser eterna, e é para ser de tal modo que ele não precisa ficar avisando de novo, que marque de tal forma o coração do ser humano, a compreensão do ser humano, que nunca mais o pecado volte. Isso está por trás desse fenômeno da encarnação. Isso está por trás dessa abordagem de ele se fez um de nós, se identificou conosco. Isso é só um pedacinho de tantas outras coisas que a gente pode começar a extrair desse processo. Também nessa linha de raciocínio, eu acho que é interessante uma reflexão, levando em conta que Deus, como estabeleceu uma lei, e quando ele estabeleceu um projeto da raça humana sem pecado, isso era possível. Ele veio justamente para provar que ele, na quadrada do primeiro Adão, sem pecado, mas sujeito às mesmas paixões, ele esteve aqui, viveu uma vida sem pecado e deixou claro ao universo que isso era possível. Então ele não foi injusto e sabia muito bem o que estava fazendo. E outra coisa é que ele veio do divino, porque senão teríamos que ter outros substitutos. Dentro dessa lógica não sabe. Também se não fosse divino, quem seria que ia provar ao mundo que esse divino assumiu a nossa responsabilidade? Sim. Na realidade, Jesus resolve de forma completa todas as requisições que o pecado impôs. O salário do pecado é morte, eu necessito de vida. Só pode dar vida quem a tem. Quem não tem vida não pode partilhar a vida com o outro. Jesus tem vida. O pecado exigia uma questão de punição, exigia uma consequência. Jesus assume a consequência para dar a oportunidade de eu poder escapar da condição da consequência, desde que eu aceite o sacrifício dele, desde que eu aceite que ele morra em meu lugar. Jesus resolve de forma plena as exigências de justiça de Deus, ao demonstrar que Deus não passa panos quentes sobre o erro. Deus garante para o universo, em Cristo, que a liberdade é de fato plena e eu posso realmente escolher. Todas essas coisas, a gente vai somando 1, 2, 3, 4, todas as exigências impostas por aquela condição, pelos processos envolvidos naquela condição, Jesus as resolve de maneira completa. Sim, sim. Jesus resolve todas as questões. E ao resolver todas as questões é que ele abre esse espaço de um caminho de retorno. Ou seja, eu posso voltar, eu posso retornar a essa condição. A segunda coisa que aparece nessa titulação Filho do Homem, que está retratado nesse mesmo texto da lição, Lucas usou o título para assegurar a natureza e a posição divinas de Cristo, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então é interessante que Lucas é diferentemente dos demais, Lucas usa a expressão Filho do Homem para ilustrar a divindade. É curioso, porque a expressão Filho do Homem deveria ilustrar a humanidade. Mas ele pega essa expressão para ligá-la com a divindade. Por quê? Porque ao fazer isso, Lucas demonstra para mim que Jesus é um sujeito que tem uma natureza única e não dupla. Ou seja, não tem um Deus e um homem vivendo juntos numa dupla personalidade. Não, tem um sujeito só, que é totalmente Deus e totalmente homem, numa estrutura una. Uma natureza única, divino-humana, ou humano-divino, tanto faz a hora. Ou seja, não são duas pessoas vivendo numa carcaça, é uma pessoa só, vivendo a integridade disso. Então, o Filho do Homem é Senhor do sábado, ou seja, ele é plenamente humano, plenamente Deus, e as duas estruturas fundidas numa só. Por isso é um mistério. Como é que é possível fazer isso? Como é que é possível desenvolver um hibridismo desse? De ter duas estruturas numa só, convivendo numa estrutura só, num conflito só. Isso é um mistério que não tem como explicar, é um milagre puro.
mas ao mesmo tempo mostra o quanto a natureza divina se comprometeu com a humana e o quanto a humanidade está comprometida com Deus se o aceita. Portanto, quando o texto diz não somos nós quem vivemos, é Cristo que vive em nós, é essa integração, não da natureza divina conosco, com a nossa, mas no sentido da integração do que pode ocorrer conosco se dependermos de Deus, se aceitarmos a presença do Espírito Santo em nós. Dá para imaginar a fusão que isso pode ocorrer em termos de poder, não em termos de personalidade ou identidade, porque não somos Deus e não seremos Deus, mas em termos do que o poder pode fazer conosco. É nesse nível que a demonstração do que Cristo foi traz à luz o que Deus quer fazer conosco. Quando a gente diz, já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. É como se Cristo quisesse viver integrado conosco nessa dimensão, do que foi a integração dele mesmo enquanto divino humano, enquanto fusão divino-humano. Óbvio, guardadas as proporções da distância de que não seremos Deus, mas podemos usufruir desse poder vivendo em nós, sendo o Senhor da nossa vida, sendo aquele que nos domina para sermos de fato aquilo que Deus sempre pretendeu que fôssemos. Podemos ser isso hoje, é isso que é o legal. A parte bonita da história é essa. Isso é possível já. E ao acontecer isso já, é como se transportássemos o céu para cá. E aí nisso a música é perfeita. Podemos viver o céu aqui. Não podemos viver o céu das circunstâncias aqui, mas podemos viver o céu aqui dentro. Nessa junção. Poder de Deus, poder humano, vida humana. Fala lá depois. Quando eu escuto isso, me dá muita tristeza. Porque quando Jesus saiu da terra, ele falou, gente, vocês vão conseguir fazer coisas maiores daquilo que eu fiz. Fizeram. Mas se eles disseram, o que está acontecendo com a gente? Por que a gente não consegue? Por que a gente ainda continua dormindo como essas das 9 virgens? Lê para mim o título da lição. Qual é o título da lição? Qual é o título da lição? Quem é Jesus Cristo? Por que estamos distantes? Essa pergunta não foi respondida de forma plena para nós. Porque se for, só duas coisas acontecem. Você se rende a Ele, ou você se afasta. Não tem meio termo. O grande drama do meio termo é uma resposta incompleta a isso. Porque enquanto eu não identifico a pessoa, Cristo é só um conhecimento, é só uma teoria. Bonita, lógica, fantástica, me encaminha para a expectativa da vinda de Cristo, mas não muda o meu coração. Quando eu conheço a pessoa, só tem duas coisas que podem acontecer. Eu me rendo ou eu me afasto. Ficar no meio do caminho a gente não fica. Esse é o problema. Entenderam por que Jesus pergunta isso para os discípulos? E vocês? O que dizem de mim? Tudo bem, o que os outros estão dizendo eu já entendi. Mas e vocês? Que estão comigo, vivendo comigo, andando comigo 24 horas por dia. O que vocês dizem que eu sou? Quando eles entenderam e assumiram quem Cristo é, o coração deles muda, o Pentecostes vem e o mundo se modifica. É isso que aconteceu. Conforme o tempo foi passando, o que aconteceu com a primeira igreja, a igreja de Éfeso? Perderam o primeiro amor. Por quê? Os discípulos foram tombando, um após outro, mártires do império. Sobrou o quê? Sobrou os que ouviram dizer, que precisavam responder a mesma pergunta: quem é Jesus para você? Esse é o nosso nome. Se você ler o final do bloco de Apocalipse 2, ou seja, você passa pela primeira igreja, perdeu o primeiro amor. Vai para a última, o que está escrito lá? Eis que estou à porta e bato. Jesus está do lado de onde? Esse é o problema. Só muda se ele vier para o lado de dentro. Por que somos Laodiceia? Simples. Porque a gente insiste em acreditar que Cristo está do lado de fora. Se não fosse trágico, seria cômico. Você acredita em Cristo, você prega sobre o Cristo e prega para todo mundo. Cristo está do lado de fora, batendo. É trágico isso. Eu teria que pregar o que para o mundo? Cristo está do lado de dentro e está do seu lado de fora.
Se você deixar ele entrar, ele vai fazer com você o que fez comigo. Essa é a mensagem que tem poder. Essa mensagem muda o mundo. Agora, se eu pregar, Cristo está do lado de fora batendo, essa mensagem não muda ninguém. Ela não tem poder. Portanto, não só a sua observação é pertinente, mas é a constatação da pura realidade de Laodiceia. Esse é o modelo triste de olhar para essa história, de a gente não conseguir ver isso acontecendo em nós, acontecendo hoje, do mesmo jeito que ocorreu no passado. Uma constatação real. Terceiro modelo que a lição resgata é realizar a missão redentora determinada pela divindade antes da fundação do mundo. Então Jesus vem cumprir o quê? Aquilo que ele mesmo disse que ia acontecer antes de criar o Cordeiro morto, desde a fundação do mundo. Jesus é o cumprimento de uma promessa que ele mesmo fez, o que me garante que todas as demais promessas serão cumpridas. Ele prometeu, ele cumpriu. E cumpriu no nível extremo. Portanto, eu tenho certeza que qualquer coisa que ele prometa, ele vai cumprir. Ponto. Quarto, quando é completo o quadro que Lucas apresenta do sofrimento do Messias, nas seguintes passagens, sua presciência da cruz, da traição, de sua morte, cumprimento da profecia, sua crucifixão, sua ressurreição, de sua função como mediador diante do Pai. Ou seja, a expressão Filho do Homem nos garante a percepção de que Cristo sabia exatamente o que ia acontecer com ele. E ainda assim, continua. Veio sabendo e cumpriu isso. É essa a pergunta que eu quero fazer. A partir de que época ou de que idade ele percebeu que ele era Jesus Cristo ou enviado? Não tenho a menor ideia. O pastor que falou que ele não sabia. Depois, É assim. ele não Que ele tinha não essa sabia, revelação. que ele não sabia sob o ponto de vista de nascimento, sim, no sentido de ter a memória do Deus, a memória do tempo pregresso, porque senão ele não teria a condição de viver a situação humana. Ele teve que aprender e reconhecer que ele era o Filho de Deus. Quando ele percebe que ele é diferente de todos e que é diferente de tudo, isso a gente não tem a menor ideia, porque a Bíblia não nos descreve a infância de Jesus, a juventude de Jesus, a adolescência de Jesus, exceto alguns eventos que Lucas traz à tona de uma forma mais particular pela sua pesquisa. Mas a gente não tem isso para poder fazer afirmações sobre esse período. Agora, a única coisa que eu sei é, ele sabia. E ele sabia a partir do momento que tem consciência de si mesmo. O que acontece com qualquer criança que, quando passa a ter consciência de si mesmo, passa a saber o que é e constrói a sua identidade, descobre a sua identidade. Então há um momento na história de Jesus em que ele percebe a sua identidade. E percebendo a sua identidade, imediatamente se instala o que dentro dele? De forma mais intensa? O conflito. Porque essa identidade conflita com tudo que está à sua volta. Esse quando é muito difícil, mas quando nós vemos que Jesus ficou em Jerusalém, na casa da festa, ele estava com cerca de... Ali eu sei que ele já sabia. Ele já sabia. Sim, porque ele responde isso de forma clara e tácita para Maria. Por que vocês estão me procurando por tudo que é lugar? Só tinha um lugar que eu poderia estar. Ou com vocês, ou com meu pai. Não tem dois lugares para me procurar. Se eu não estou com vocês, só tem um. Ou seja, procuraram Jesus em tudo quanto foi canto, menos aonde? Menos aonde ele deveria estar. Se ele não está com eles, está na casa do pai dele, cumprindo a missão. Então, que ele tinha consciência, não tem a menor dúvida, e tanto não tenho dúvida de que ele tinha essa consciência, que a forma como ele expressou as verdades para aqueles sujeitos que estavam no templo era tão grave que aqueles sujeitos falaram: quem é esse garoto? Onde ele estudou? De onde vem todo esse conhecimento? E na verdade esse conhecimento vem do quê? Vem do texto que eles estavam lendo e não entendiam. A escola que ele estudou chamava Espírito Santo. A professora dele, Maria. Essa é a escola. E o texto base, o livro didático da escola, a Bíblia. É tudo o que ele tinha. E é tudo o que precisava. E de novo isso bate com a pergunta do doutor. Do que precisamos? Mas desde o começo, porque também sabia. Sim. Sim.
ela já sabia quem era o filho. Portanto, instruiu desde berço, ele é o filho. E aí Lucas retrata o quê? E Maria guardava todas essas coisas no seu coração. Ela foi construindo essa identidade. Tanto é que, óbvio, isso não é da lição de hoje, mas quando você chegar lá em João e for olhar as bodas de Caná, você vai perceber que Maria mudou. Por que mudou? Agora ela já não diz para Jesus o que ele tem que fazer, nem baliza Jesus. Ela entende que Jesus é Deus. E aí ela diz: façam tudo o que ele disser. É ele quem manda aqui. Ponto. E sai de cena e deixa a bomba com Jesus, e Jesus transforma a água em vinho. Jesus testou Maria. O que eu tenho contigo? Não chegou a minha hora? O que é que você está me colocando num modelo de missão? Jesus testou para ver se Maria tinha aprendido que o Deus era ele e não ela. Porque imagina para Maria ter que conviver com a ideia de educar o Filho de Deus, educar o seu próprio Salvador, educar Deus, e ao mesmo tempo esquecendo de vez em quando que estava na frente de Deus e está na frente do Filho dela. Percebe? Esse mesmo modelo híbrido que Jesus vive traz para Maria uma dificuldade. E Jesus respeita essa dificuldade e o tempo dessa dificuldade para Maria entender que ela também precisa do Salvador. Porque ela podia simplesmente inverter essa lógica. Eu sou a mãe de Deus. Não, não sou a mãe de Deus. Eu sou filha dele. Poucos naqueles dias conheciam tanto Jesus como Maria. Sim, ninguém conheceu Jesus como Maria. E Jesus se manteve no tempo. No tempo certo, as coisas E assim ele segue o modelo. Quinta e última, para a gente encerrar. Lucas viu o Filho do Homem em termos dos últimos dias, como aquele que voltará à terra para recompensar seus santos e pôr fim ao grande conflito. Portanto, essa expressão Filho do Homem vai balizar uma série de outros elementos ligados à promessa da vinda de Jesus. Portanto, aquele que vem nos salvar é o Filho do Homem. Aquele que vem nos salvar foi também um de nós. Portanto, eu sei que ele vai voltar, porque ele sabe o que nós estamos passando. Ele tem noção do que estamos sofrendo. E por isso eu posso ter certeza, ele vai voltar. Uma sugestão, quem sabe, para os colegas, dar uma olhadinha no Ministério dos Anjos. Que maravilhoso. E mostra esse plano de expansão. Bastidor. É muito legal para olhar isso. Finalizando então a lição, há um momento em que Jesus muda o contexto da sua apresentação. Nesse momento ele se transfigura, ele aparece, ele surge como o Deus. A divindade extrapola a humanidade. E um grupinho seleto de discípulos presencia a cena. E aqui, como última lição da lição dessa semana, tem algo muito bonito na história desse momento da transfiguração. No momento em que Cristo aparece como Deus, quando a divindade extrapola a humanidade, o que acontece com Pedro? Pedro esquece de quem? Dele mesmo. Não dá para ver Deus e se lembrar da gente. O que Pedro imediatamente fala, e o texto ainda diz, sem saber o que está falando, o que ele diz? Vamos fazer 3 tendas. Qualquer outra circunstância, Pedro falaria, vamos fazer 4, 5, 6. Mas nesse momento, Pedro só consegue ver o quê? Os 3. E a prova de que isso é uma explosão do impacto da divindade nele, é que no momento em que a nuvem vem e encobre tudo, eles caem com o rosto em terra, e quando recobram a consciência, Jesus encostando no ombro dele, só vem Jesus. E agora só vem Jesus que Jesus. O Jesus com quem eles conviviam todo tempo. O Jesus homem. Essa percepção de que a presença de Deus nos faz perceber a nossa pequenez e nos faz esquecer de nós mesmos, é o que resultaria da resposta à pergunta: quem é Jesus?
quando eu respondo quem é Jesus e me convenço de quem é Jesus, eu esqueço de mim mesmo. E isso abre a lição da próxima semana. Diga ali. Pastor, só uma pequena frase da senhora White, na parte de sexta-feira, que diz Sim. assim, ó, a encarnação de Cristo sempre foi e sempre permanecerá um mistério. Sim. Porque ela guarda coisas que a gente não pode, não consegue estar aqui. Aquele contexto está lá que Jesus falou para os discípulos, alguns de vocês morrerão antes que vejam o reino de Deus. Está contido na transfiguração de Jesus. Não só, também está. Também está porque quando eles veem Jesus Deus, eles veem a manifestação do Deus pleno. Mas não só. Não só. Eu posso olhar isso por dois aspectos. Um é esse, que é a transfiguração, mas eu posso olhar por um outro aspecto, que é todos os sujeitos que estão dedicados à missão têm a perspectiva da breve, iminente e real vinda de Jesus. Portanto, quando Jesus poderia ter voltado? Em qualquer época que um povo tivesse cumprido a sua missão de forma completa. Portanto, essa perspectiva de cumprimento da missão é a que deveria inundar o nosso coração. Quando Jesus cumpre o seu retorno? Quando eu cumpro a missão. Portanto, isso tem dois aspectos nesse texto, tanto de Mateus quanto de Lucas, capítulo 9, a respeito dessa situação do alguns de vocês vão ver isso. Ellen White fala isso. Alguns dos que estão aqui nessa sala, nesse ambiente, estarão vivos para contemplar a vinda de Jesus. Por que não contemplaram? Porque a missão não foi cumprida. Voltamos à observação do meu amigo argentino. Esse é o nome. Bom, isso encerra a lição dessa semana, encerra a observação com a grande questão: quem é Jesus para você? Essa é uma pergunta a ser respondida. Vamos orar. Querido Pai que está nos céus, te agradecemos, em primeiro lugar, pela revelação do Teu Filho, pela disposição em enviá-lo na forma humana, para atingir o nosso coração com a verdade plena de quem é Deus e o tamanho do Seu amor. Te agradecemos porque esse amor nos constrange a tal ponto de podermos nos entregar de forma plena e irrestrita a Ti. Te agradecemos porque essa salvação continua disponível na Tua misericórdia, mas te pedimos poder para que possamos de forma completa responder para nós mesmos quem é esse Cristo maravilhoso e com isso e com essa entrega resolvida em nosso coração, executarmos a missão que deixaste para cada um de nós. Perdoa nossos pecados, encha-nos com Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém.